Eu sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Paraná e também em Tecnologia em Alimentos pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Atuo na docência desde 2006 com a disciplina de Biologia e Ciências, né? E em 2012 comecei a lecionar nos cursos técnicos, né, na educação profissional. Então, estou até o momento no curso técnico em alimentos, né? Não voltei mais durante esse período, trabalhei um pouquinho ainda com biologia, ciências não mais, né? Mas agora só estou na educação profissional. Já fui coordenadora de curso, de estágio, agora estou no suporte e também estou com aulas, tá? E iniciei esse ano aí nos formadores, né? Já tivemos aí a primeira jornada e agora estamos na segunda jornada, né? Esse ano com as 8 temáticas em educação profissional, né? E o nosso tema aí que abrange, né, todos os cursos técnicos, né, não é específico da área, como o desenvolvimento de sistemas, agronegócios, né, então nós temos um tema mais abrangente aí, que é a docência na educação profissional, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação de hoje com vocês. Então, ao contrário aí, né, da primeira jornada, quem fez foram 9, nós tivemos 9 encontros, né? E agora, essa segunda jornada, nós teremos 12 encontros, né? E com umas 2 semaninhas aí de férias, as férias de julho, né, no meio, e depois retornamos para encerrar essa segunda jornada. Então, aqui o nosso roteiro de hoje, né, que é a nossa agenda, teremos o momento do acolhimento, da nossa formação continuada. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o Classroom, que é a nossa sala de aula, que é lá que vocês encontram o link do Meet, né, todas as informações, as avaliações que vocês terão que fazer, né, durante a nossa jornada. Vou falar um pouquinho da frequência e da certificação para vocês. Depois vamos ver um pouquinho como que será organizada essa jornada, esses 12 encontros, né, as datas ali. Vou falar um pouquinho das 2 atividades avaliativas e depois, para concluir, terminando aí com a nossa fotinho da nossa primeira reunião. Então, antes de iniciarmos, eu vou querer que vocês respondam esse formulário aqui de check-in. Então, eles querem, né? Queremos conhecer um pouco vocês, né? E nesse formulário, pelo que eu sei, eu não cheguei a preencher e a entrar nele, ele vai ter algumas perguntas com relação como o conhecimento de vocês em relação às ferramentas do Google, tá? Porque nós teremos 2 semanas, quem fez já a primeira jornada, a segunda reunião, se não me engano, foi a reunião de nivelamento tecnológico, né, na qual a gente deu uma pincelada em todas as ferramentas, em algumas ferramentas do Google, tá? E agora, nessa segunda jornada, nós teremos novamente esse nivelamento tecnológico, mas ele será dado em 2 momentos, né, em 2 reuniões. Uma reunião que é o nivelamento básico, para quem não conhece, né, nunca mexeu nessas ferramentas, né, do Google, e uma intermediária, para quem já conhece um pouco mais, tá? Então, nesse formulário, ele vai perguntar ali para vocês qual é o nível de conhecimento que vocês têm com relação às ferramentas do Google, né? Google Apresentação, Google Drive, Classroom, né? Então, eu quero que vocês respondam, sejam sinceros, porque de acordo com a resposta de vocês, eles vão encaminhar, né, para vocês fazerem ou o nivelamento 1, básico, ou o nivelamento 2, que é intermediário, ok? Então, eu vou pegar aqui o link e vou compartilhar com vocês, vocês vão entrar e vão responder. Vou dar 3 minutinhos daí para vocês responderem. Aí, nós continuamos com a nossa reunião de hoje. Vou colocar aqui no chat. Ó, postei lá, tá? Podem entrar e responder. 3 minutinhos, tá?
Graziele, eu tô fazendo Oi. pela primeira vez. Daí eu marco como jornada 1 ou jornada 2? Jornada 2, tá? Mesmo quem esteja fazendo pela primeira vez, é jornada 2. E se caso, não sei se é o caso desse formulário, se perguntou, se estiver lá qual é a sua turma, a nossa turma é turma F, tá? F de faca. Narai, é isso mesmo? Deixa eu ver se tem aqui. Oi, viu? Narai, você tem um arroba escola? Porque a gente sempre pede para vocês entrarem com arroba escola e você acho que entrou logado em outro e-mail. Se você puder sair e entrar novamente com isso, com arroba escola. Professora, repete a nossa turma. Turma F, F de faca. Então, aparece AF. Não Aonde que tem só aparece? F. Lá no final tem a turma Lá no só final? F. Ele tem uma que tá só F. Eu só esqueci como que é o nome mesmo do nosso curso. Docência na educação profissional. Ah, tá. Legal. O curso eu coloquei certo. Deixa eu voltar lá. Eu não acredito que eu perdi o questionário. A turma eu achei, mas eu não estou conseguindo achar o nome da docência na educação profissional. Ele tá como, acho que ED, daí educação profissional, daí tem lá docência na educação profissional, ele não tá. Veja se você consegue achar. Ah, tá. Achei, professora. Muito obrigada. Sou péssima para isso. Terminaram, pessoal? Qualquer coisa, né? Buscar um nota uma. Às vezes não só. Ponto, pronto, pessoal, podemos continuar? Ainda não, Terminei. mas um pouquinho. Não? Tá. É que é bem longo. Ah, tá.
Flávia já terminou. Tá. Nayara, se você puder escrever ali no chat qual é a sua área de atuação, qual curso que você trabalha. Já mando novamente. Ah, no Colégio Alzira, junto com a Mônia, você trabalha? A Mônia não chegou ainda. Nayara. Não é, né? Estão terminando, então eu já dou continuidade. Só deixa eu pegar aqui o nome dela. É Naraia, eu tô falando Naraia. Naraia. Eita. Tá, então acho que o pessoal já terminou, que tem alguns que devem estar terminando ainda, então eu vou continuar aqui, tá? Então, depois que vocês responderem esse formulário, então vamos para o nosso acolhimento, né? Então, eu vou passar um vídeo aqui para vocês e quero que depois vocês participem aqui comigo, tá? Falando, né, qual a relação desse vídeo com o que nós vivemos até agora, com relação aos formadores, quem já fez os formadores, se viu alguma mudança, consegue observar alguma mudança na sua prática, né, na prática de vocês como docentes, tá? Então, deixa eu passar aqui o vídeo para vocês. Deixa eu parar essa apresentação e vou colocar outra. O professor, ele é um pesquisador, ele é um ser reflexivo por natureza. E ele só vai se aperfeiçoar na sua prática quando ele conseguir realmente fazer aquela tradução entre prática e teoria. Então, a formação continuada, ela é muito importante porque ela é uma formação sua como profissional. Eu acho que falta o professor estar instigado, estar respeitado, estar convidado a fazer uma reflexão mais profunda no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Para o uso de tecnologias, a formação continuada tem uma importância reforçada. Por quê? Porque com a tecnologia, o fazer é muito importante. O experimentar é muito importante. Porque se o professor tivesse o tempo, né, de como formação, na sua rotina de trabalho, essa pesquisa com as tecnologias, a partir do trabalho no dia a dia mesmo, com o aluno, com a sala de aula, com o grupo escola, ele teria um avanço mais sistemático, se sentiria mais seguro para o uso das tecnologias. Ele vai começar com o uso normalmente com entretenimento e depois ele vai começar a buscar como uso profissional. O que a gente tem hoje disponível aí para o professor se atualizar nessa área? A gente tem cursos de formação à distância menos extensos, especializações. A gente tem tutoriais na própria internet, é muito comum o uso de tutorial, e é isso que a meninada faz, né? Entra e procura entender uma coisa mais instrumental. Na verdade, o professor precisa começar se familiarizando e depois tentar ele mesmo se imbuir do papel de aluno e tentar estudar de alguma maneira, ou fazer um curso de língua, ou fazer um curso na sua área, mas ele tentar viver o papel de aluno que tem, de alguma maneira, a sua aprendizagem mediada pelo recurso da tecnologia. No nível de políticas públicas, o que a gente tem visto hoje? O professor tem, por exemplo, o PROINFO, que é o Programa de Informática Educativa do Ministério da Educação, que é um programa concebido no Ministério, mas que ele é executado pelas secretarias estaduais ou municipais.
então ele está bem próximo do professor, né, da rede a qual o professor pertence, ele oferece cursos, tem vários cursos de vários tipos, desde o mais instrumental até cursos mais avançados, e o professor então pode procurar os núcleos de tecnologia educacional para buscar essa formação, né? Além disso, as próprias escolas podem se organizar, ou as diretorias de ensino, as instâncias intermediárias, né, entre a secretaria e a escola, também podem se organizar para ter palestras, oferecer cursos a esse respeito. A gente tem muitos cursos para docente, né, como eu falei, mas poucos projetos que envolvem a prática educativa na escola. Talvez as políticas públicas ainda precisem dar esse novo salto, que é aliar a formação com projetos práticos que mobilizem o aluno e a escola. Um outro ponto que é fundamental é que as políticas públicas permitam que o professor tenha uma remuneração pelo seu tempo de pesquisa. Poucas redes públicas têm o horário do professor remunerado para o seu trabalho de pesquisa, de planejamento, de avaliação de aprendizagem. Esse é um salto também que os governantes precisam entender, que o professor precisa desse apoio. E aí, pessoal? Alguém gostaria de falar um pouquinho, se vocês, qual a relação desse vídeo com o que nós vivemos até agora, né? Com os formadores, né? Tendo essa formação, né? Para nós professores, e agora, como eu falei, né? Esse ano para nós da educação profissional, né? Pode falar, Franciele. Professora, eu só queria compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência vivida. Então, eu falei meu primeiro ano, né, como professora do Estado. Então, foi tudo muito novo. Tive que assumir coordenação também. Agora tô, né, as coisas vão se encaminhando, graças a Deus. Até agora estava conversando com o pessoal da CED, né? Então, as coisas vão caminhando, né? Graças a Deus, e a gente vai pegando jeito. Mas tudo era muito novo, eu acabei fazendo formadores o primeiro em projeto de vida, então eu não tinha o componente, né? Mas o diretor queria que eu fizesse, eu falei, olha, eu só consegui em projeto de vida. Aí a professora aceitou, né? E tinha bastante gente que não tinha projeto de vida, e a gente acabou, todo mundo foi se ajudando. Então, imagina, eu nova, num componente que eu não tinha, né? Tudo para desafiar a gente. Mas graças a Deus, até no final lá, a professora falou, nossa, que orgulho e tal, porque foi realmente um desafio, mas foi uma coisa que nos ajuda muito na nossa prática. Então, para mim, como primeiro ano, foi assim uma coisa maravilhosa, porque de todas as inseguranças ali, claro que a gente, dia a dia, a gente tem, né, problemas para resolver, inseguranças, cada aluno é diferente, cada turma é diferente, mas você vai conseguindo, né, pegar essas experiências, o compartilhamento de outras pessoas ali faz com que a gente cresça também, e isso para mim foi maravilhoso, me ajudou muito. Hoje eu sou uma pessoa mais segura em relação à sala de aula, graças ao primeiro Formadores. Espero que isso, né, esse Formadores contribua mais e mais ainda. Que bom, espero que atinja aí suas expectativas, né, a nossa segunda jornada aí. Mais alguém, Luciana, pode falar? Então, eu conheci o Formadores o ano passado, daí até dava para fazer, né, mais de um no mesmo, eu acabei fazendo 5 turnos de formadores, e uma coisa que eu sentia falta era justamente não ter na educação profissional. A primeira jornada eu fiz em robótica, porque a escola pediu para eu estar com a disciplina, e mesmo assim, muitas ferramentas que eu vi ali, principalmente de gamificação, eu fui começando a adaptar nas aulas e utilizando com os adultos também. Mas era principalmente na escola que eu dou edificações, o único curso que tem à noite é o técnico de edificações. Então, quando a gente está com todas as turmas, a gente tem no máximo 4 turmas. Atualmente a gente está com 13, então a gente não consegue ter muito tempo de ter essa troca, né? Bem poucos professores, até nos próprios reuniões de planejamento acabava ficando, tipo, a geral da escola, né, a gente ia. Depois eu acabei, né, pegando na educação básica, mas os professores que são só do profissionalizante, lá de edificações, às vezes acabavam ficando meio perdidos ali, né, que a gente ficava meio isoladinho e tal.
E daí eu achei bem legal quando começou até a temática aqui. Foi bom, né, agora ter voltado, né, para a educação profissional. Mais alguém gostaria de falar? Participar? Se não, eu vou eu vou compartilhar agora com vocês, então, o Mentimeter, na qual vocês vão entrar e vão escrever ali, dá para escrever até 2 palavras, né? Uma palavra que vocês vão pensar, né? Então, uma palavra gerada a partir da reflexão, né? Que vocês viram no vídeo, e vão resumir essa expectativa sobre o grupo de estudo lá no Mentimeter. Então, deixa eu colocar aqui o link para vocês. Só deixa eu pegar aqui um. Tá, podem entrar lá e responder, tá? Vou esperar todos vocês escreverem, tá? Daí eu já abro aqui para vocês verem como que ficou. Eu não estou achando esse link. Eu coloquei lá no chat, Deixa eu pegar aqui Porque eu novamente. estou no celular, deixa eu só ver. Ó, vou postar de novo. Isso, é apenas essa pergunta, né? Para vocês escreverem aí com uma palavra. Ó, vou compartilhar aqui com vocês como que ficou. Deixa eu parar aqui minha apresentação. Ó, então, que palavra resume sua expectativa sobre o grupo de estudo? Então, crescimento, conhecimento, evolução, aprendizagem, aprendizado, ensino. Esse G fui eu que coloquei como teste, para eu achar qual link que é dessa apresentação, que daí eu fiz 3 Mentimeter, né, para as 3 turmas minhas. Daí agora eu montei o de vocês ontem, daí para eu testar para ver, achar o link certo para mostrar. Então, aqui, esse Mentimeter, então, aqui é uma nuvem de palavras, né? Então, que vocês foram colocando aqui, ele compartilhou todas as palavras de vocês. E percebam que tem algumas palavras que estão menores, outras maiores. Então, essas palavras menores, no caso aqui, nós temos aprendizagem, né? Que é uma palavra que está maior.
provavelmente mais que uma pessoa escreveu a mesma palavra, então quanto mais pessoas escrevem a mesma palavra, ela vai ficando maior, né? Então, crescimento ali, evolução e ensino estão bem pequenininho, provavelmente uma pessoa só escreveu, mas aprendizagem, acredito que mais que uma pessoa escreveu, que ficou maior, né? O aprendizado também, né? Então, são palavras semelhantes, ali, aprendizado, aprendizagem, mas ele sempre dá, aparece as duas, tá? Só que na mesma palavra ele vai aumentando de tamanho, tá? Mas é isso mesmo, né? E espero que atinja essas expectativas de vocês, o nosso grupo de estudo, tá? Então, eu vou continuar aqui com a nossa apresentação para a gente terminar no horário, não quero estar se estendendo muito. Então, o grupo de estudo, né, a formação dos professores, quem fez ali a primeira jornada, a gente falou muito sobre as metodologias ativas, sobre as técnicas de gestão de sala de aula, e às vezes a gente escuta em metodologias ativas, pensa assim, é a minha aula, né, eu preciso usar recursos digitais, a gente já associa essas metodologias ativas aos recursos digitais, e não, né, nós vimos que não é somente os recursos digitais a gente trabalhar com metodologias ativas, né? É importante, né, para dar aquela movimentada na aula, porque nós vimos na primeira jornada, quem não estava participando, nós vimos que os alunos, que nós, né, na verdade nós fizemos até um teste aqui, sobre as diferentes formas de aprendizagem, né? Então, tem pessoas que aprendem melhor ouvindo, tem pessoas que aprendem melhor com o visual, outras lendo e escrevendo, outras manipulando, né? Então, são de diferentes formas de aprender. Assim como nós temos diferentes formas de aprender, nossos alunos também. Então, nós, como professor, temos que ter um olhar diferenciado a isso, e assim como os nossos alunos aprendem de formas diferentes, nós temos também que ter diferentes formas de ensinar e de avaliar. Né? Então, com as metodologias ativas, a gente consegue ver, abranger, né, todos esses estudantes, né, quem aprende melhor no visual, manipulando isso, né, essas diferentes formas. E as metodologias ativas, como eu falei, não são só recursos digitais, existem vários tipos de metodologias ativas, né, a sala de aula invertida, rotação por estação, estudo de caso, né? Então, são várias outras formas que não utiliza ali os recursos digitais. E também temos vários outros recursos digitais aí também que são metodologias ativas que a gente também pode estar aplicando em sala de aula, né? E daí ali as diferentes linguagens, foi isso que eu falei para vocês, né? Então, como temos diferentes, nossos alunos não são, cada um é único, né? Aprende de uma forma, também temos que ter diferentes linguagens e diferentes habilidades para atingir todos os nossos estudantes, né? Aquele ensino integral. Então, o grupo de estudo e a formação dos professores. Então, essa temática e o grupo de estudo contribuem para o desenvolvimento de uma ação docente prática reflexiva. Então, a gente sempre vai estar trabalhando com essa reflexão sobre a nossa prática. Será que a forma que eu estou abordando um determinado conteúdo, os meus alunos estão entendendo? Como que eu posso tentar, o que eu posso tentar aplicar aqui nesse conteúdo, que é um conteúdo às vezes difícil, né, de ser passado para os alunos entender como que eu poderia trabalhar esse conteúdo, né? A gente refletir sobre a prática. Será que né, às vezes eu tinha um professor lá no ensino médio, que eu adorava as aulas dele, entendia. Então, será que eu estou sendo, né, esse professor? Também estou trabalhando de uma forma assim como eu gosto, né, como eu gostava daquele professor? Então, a gente vai ver muito essa reflexão sobre a prática docente, né? A partir de discussões que articulam teoria e prática, promovendo o compartilhamento, a construção e reconstrução de saberes por meio da colaboração. Aí eu postei lá para vocês, então vocês, não sei se todos entraram lá na sala nossa sala do Classroom, né? E lá eu deixei lá junto com o link da nossa reunião de hoje, com esses slides dessa apresentação, eu também deixei o manual do cursista. Alguém chegou a abrir e ler? Se não, tá?
vocês puderem ainda. Sim, ai, que bom, Franciele. Então, de tarefa aí para casa, quem não abriu, abre lá e lê, que ele está um pouquinho diferente da primeira jornada. Quem já leu na primeira jornada pensa, é a mesma coisa. Não, mudou algumas coisas, tá? Então, dá uma olhadinha lá. Então, para que a formação seja significativa, são necessárias algumas ações, como prática da reflexão, autonomia, conhecer e utilizar tecnologias digitais, utilizar diferentes linguagens e trabalhar colaborativamente. Então, eu tenho um videozinho bem rapidinho aqui sobre o manual do cursista, só para passar para vocês, tá? E daí já seguimos com o resto da nossa apresentação. Using Powtoon. Seu microfone está desligado, Graziele. Ai, desculpa, eu desliguei para não dar interferência e esqueci de ligar. Então, esse daí é só um videozinho para mostrar, né, a importância aí de vocês acessarem, né, e conhecerem o manual do cursista, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, como acontecerão nossos encontros, né? Nós iremos encontrar, né, semanalmente, sempre na quinta-feira, às 10 horas. E a comunicação, nossa principal, né, meio de comunicação é o Class. Então, várias pessoas lá, não vai ter grupo do WhatsApp. O WhatsApp não é obrigatório, tá? Tem informadores que não fazem grupo, né, que é a principal via de comunicação é o Class e o @escola, tá? Mas eu fiz um link do WhatsApp, tá? Eu acho mais fácil, porque eu acho de mais imediato, assim, às vezes avisar que não está bem, qualquer coisa é mais rápido. A gente tem mais acesso rápido ao WhatsApp do que, às vezes, o Class, que o Class eu não fico entrando toda hora, né? O WhatsApp a gente tá com o celular na mão, né? Chega a mensagem, a gente já acaba vendo. Pode falar, Leandra. Eu entrei nesse link aí do WhatsApp, mas ele fala que eu fui excluída do grupo. Será que é porque eu participei do grupo passado? Pode ser, e eu te excluí. Aí, Se eu colocar meu celular, você me inclui? incluo, pode colocar Tá bom, aqui no obrigada. chat, eu incluo você. Tá joia, obrigada. Não, de nada. Então, vocês entram lá, então, quem quiser, né? Não é obrigatório esse grupo do WhatsApp, mas quem quiser pode entrar lá. Então, está lá o link no mural do Class 1, tá? Depois eu vou entrar aqui no Class para mostrar também para vocês. Deixa eu até aqui já ele. Então, lá no Class, sempre no mural, toda semana eu vou colocar semanalmente, né? O tema da nossa reunião, o link da reunião, né? Do Meet. Vai ter materiais de estudos, atividades, os fóruns de dúvidas, os avisos, avaliações, então tá tudo lá no Classroom, tá? Então, como será o nosso trimestre? Então, nós temos aqui a primeira reunião que está ocorrendo hoje, deixa eu só anotar o número da... qual que é o DDD, Leandro? Você não adiciona... 43, desculpa. 43, você não adiciona aquela menina... É verdade, acontece aquela vez. Na primeira jornada, ela pediu para eu adicionar, eu adicionei, só que eu não coloquei o 43 na frente, acho que daí ficou DDD meu, né, 42. E
o telefone dela de outra Leandra que tem o DD 42. E a menina perguntando que grupo que é esse, o que é isso? Que eu tô Muita coincidência, meu Foi Deus. muita coincidência. Então tá, eu já incluo você lá. Então, a nossa primeira reunião hoje é a reunião de acolhimento, né? Semana que vem nós teremos já uma reunião sobre os roteiros de formação sobre a educação profissional. Na semana ali do feriado, vocês não terão aula, vão ter uma aula menos. Aí, eu não sei ainda como que vai ficar, porque essa aula vai ser de nivelamento tecnológico. E depois vocês vão ver aqui que em julho, antes das férias, também vai ter mais uma aula de nivelamento tecnológico. A gente não está sabendo ainda como que vai ser, mas eu acredito, na minha cabeça, que eles vão fazer, digamos aqui, essa primeira semana aqui de julho, o nivelamento tecnológico, digamos, básico, e a outra ali, o intermediário. Eu acho. Daí, quem se inscreveu no intermediário vai participar ali, tá certo. Quem inscreveu no básico, aí talvez vai ter que participar das outras reuniões minhas. Eu não sei, então, bem certo. Então, com vocês, porque nós temos um feriado, então, por enquanto, não vou passar informações que eu não tenho ainda para vocês, tá? Aí, depois, na sequência aqui, 3 reuniões, né? 3 semanas aqui, as 3 últimas semanas de junho, nós teremos ainda, continuamos com o roteiro de formação sobre a educação profissional. Aí, como eu falei aqui, nivelamento tecnológico em julho. Aí teremos as 2 semanas de férias e voltamos, última semana de julho e agosto, com roteiros, né, sobre o tema de educação profissional. E a penúltima semana de agosto, ali do dia 22 ao dia 25 de agosto, teremos a semana dos compartilhamentos, na qual vocês vão apresentar a implementação de vocês. Tá? Aí o prazo de entrega tanto do plano de ação quanto da implementação, que são as 2 atividades avaliativas, dia 11 de agosto. Aqui, então, está, né, a nossa primeira reunião acolhimento, segunda reunião sobre a educação profissional e, né, o ponto de partida ali para dar início à nossa reunião da educação profissional. Terceira reunião que vocês não vão ter porque é feriado, é o nivelamento tecnológico, daí eu não sei como que vai ficar. Aí, reunião 4, 5, 6 sobre gestão de sala de aula e aprendizagem ativa. A 7ª reunião, nivelamento tecnológico. Aí, 8, 9, 10, 11, mais 4 reuniões aí sobre a gestão de sala de aula e aprendizagem ativa. E a última reunião, nessa nossa 12ª reunião, aí o feedback e o compartilhamento de vocês. Com relação à frequência e certificação, então é importante destacar que a sua frequência será registrada no RCO por seu formador, bem como no BI dos formadores por meio do registro do login @escola. Então, por isso é importante sempre vocês entrarem com @escola nas reuniões. Para ser considerado concluinte, o cursista precisa ter 75% de participação nas reuniões, preferencialmente com a câmera aberta, e ter realizado todas as atividades propostas no Classroom, com média mínima de 70 pontos. Então, as 2 atividades, né? Estou somando as 2 atividades, 70 pontos. Pessoal, com relação às faltas, nada justifica. A única coisa que justifica a ausência de vocês aqui é alguma convocação, que daí depois vocês têm que me apresentar, tá? Essa convocação da CED, né? Do núcleo, que seja. Tá? Por exemplo, se está detestado, por ser online não justifica. Vocês podem me mandar um WhatsApp avisando que não está bem, que está detestado, mas fica logado aqui, daí eu já sei que você não vai estar participando, porque você não está bem, né? Mas fica logado e entra na reunião. Por acaso, naquele dia lá, igual a professora Narai? É Narai? Acho que é isso. Narai, que falou que conseguiu mudar lá os estágios. Por exemplo, que o diretor peça para você participar lá de alguma, sei lá, da Olimpíada de Matemática que vai ter agora semana que vem, ajudar lá eles, bem no horário da reunião. Aí agora, conversa comigo antes para ver se eu consigo remanejar vocês para outra reunião. Eu tenho reunião na terça-feira,
às 18h10 e na terça-feira às 19h50, tá? Então, já me avisa antes, como vocês é quinta, então já me avisa antes, né? Aí eu passo o link da reunião ou das 18h10 ou das 19h50 para vocês assistirem e vocês não perderem. Porque se perdeu, é falta, pessoal, tá? Então, como eu falei, nada justifica, somente convocação mesmo, que daí vocês têm que apresentar, tá bom? Como será a avaliação? Então, ao longo dos encontros, vocês terão contato com os elementos necessários para realizar as atividades avaliativas. Então, são 2 atividades avaliativas, como eu falei. O plano de ação, no valor de 40 pontos, e a implementação no valor de 60 pontos. Ambas, no máximo, o dia de entrega, 11 de agosto. Então, vamos conhecer um pouquinho dessas 2 avaliações que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Então, primeiramente, vocês estão vendo aqui o CLASS, né? Então, essa é a turma de vocês, tá? Aqui do CLASS. Então, lá embaixo, quem não entrou ainda no grupo do WhatsApp, se quiser entrar, aqui está o link, só entrar aqui, tá? Aí, ó, toda semana eu vou deixar para vocês aqui no mural, né? O link, aqui tá o manual do cursista, tá? Então, eu sempre vou deixar aqui o link a pauta da reunião, o dia da reunião, o horário, o link do Meet, que sempre é o mesmo, tá? Os slides, esses slides essa apresentação que eu estou fazendo para vocês, tem aqui o material, vocês podem entrar e acessar, né? E depois eu vou deixar o link da gravação, quem perdeu a aula ou quem quiser assistir novamente, entra aqui no link e pode estar assistindo a gravação da nossa reunião, tá? As atividades, então você vem aqui em atividades, e aqui em atividades vocês têm as 2 atividades avaliativas. Aqui biblioteca vai ter algum material, fora de dúvidas, tá? Mas aqui está as 2 atividades avaliativas. Então, primeiramente, o plano de ação, vocês clicam no plano de ação, ele tem toda a explicação aqui como vocês vão elaborar esse plano de ação, tá? Aqui tem o modelo, tá? Vocês vão entregar esse plano de ação nesse modelo, nesse formato aqui. Então, vocês entrando nesse modelo, o que vocês vão fazer? Vocês só vão digitar, fazer o seu plano de ação em cima desse modelo. Então, para isso, vocês vão ter que vir aqui em arquivo, fazer uma cópia dessa apresentação, tá? Toda a apresentação. E vocês vão fazer a cópia, ó, fazer cópia. Essa cópia vai ser salva lá no drive de vocês. Essa cópia da apresentação vocês vão conseguir escrever, né? Citar o conteúdo, qual o conteúdo, agronomia, qual o tema do trabalho, né? E vai colocando, vai editando em cima, integrantes. O plano de ação vocês podem fazer até com 4 participantes, até em 4 pessoas, tá? Então, vocês colocam aqui o nome de vocês, aqui, ó, contexto escolar. Aqui explica o que é o contexto escolar. Aí vocês podem apagar e estar digitando por cima, tá? Então, vocês vão reeditar, né? Reescrever aqui o modelo de vocês. Depois de feito, vocês salvam e vão compartilhar comigo lá, sendo a entrega dia 11 de agosto, tá? A implementação, mesma coisa, pessoal. Vocês entram aqui, tem toda a explicação dessa implementação, como deve ser feita. E também tem o modelo aqui, tá? Vocês entram aqui no modelo, vão fazer a mesma coisa. Vão fazer uma cópia, vem em arquivo, fazer uma cópia de toda a apresentação e faz a cópia, tá? Vai ser salva lá no drive de vocês. E depois aí vocês vão poder reescrever, né? Editar aqui o documento e fazer a implementação, tá? Nome do cursista, nome do formador, nome do colégio, e vai colocando. Então, vocês percebam que tanto o plano de ação quanto a implementação, eles têm vários itens aqui. Você, né, escrevendo, fazendo todos os itens, você vai ter a nota ali integral. Por quê? Para facilitar nós, formadores, na hora de avaliar vocês, nós temos as
as rubricas. Opa, abri errado. Essa aqui. Então, para vocês saberem o que vocês, né, digamos assim, para vocês saberem por que vocês tiraram aquela, ai, por que eu tirei essa nota? Então, vocês têm aqui, que eu não estou conseguindo abrir. Agora, por que eu não estou? Travou meu computador. Agora abriu. Então, tem as rubricas. As rubricas é para facilitar a nossa avaliação, para a gente avaliar vocês. Então, aqui, o relato de implementação. Então, o relato de implementação, vocês vão precisar apresentar eles lá na última reunião, tá? O plano de ação, não. Então, se não apresentou, eu não quero apresentar, né? Eu tive vários até desse grupo aqui que não quiseram apresentar. Não quero apresentar, perdeu um ponto. Dos 6 pontos, eu vou estar, né, avaliando daí 5 pontos, né? Então, apresentou parcialmente, 0,5. Não apresentou, 0. Aí tem um outro item, que é a descrição, né? O relato da implementação apresenta a descrição da implementação? Sim, parcialmente. Não. As evidências então a implementação é uma aula que vocês vão dar, né? Então, essa aula vocês podem estar tirando foto da aula, tirando foto, às vezes, do caderno dos alunos, fazendo um vídeo, fazendo um áudio, pedindo para os alunos fazerem algum depoimento, tanto em áudio quanto, às vezes, manuscrito, né? Escrevendo, daí tira foto. E vocês vão colocar todo esse material como evidência, né? Então, tem evidência? Sim. 1 ponto. Só colocou uma evidência lá. Meio ponto. Não colocou evidências, daí perde nota. Então, outro item a ser avaliado, os resultados, que é um outro item que vocês têm que fazer lá na implementação de vocês, né? Então, o relato de implementação apresenta os resultados atingidos, tem a reflexão, né, sobre essa prática, integração com o grupo de estudo, teve essa integração, né, porque a gente vai, pelo menos na jornada passada, e acredito que agora também, os cursistas precisaram pegar uma metodologia ativa e aplicar na sua implementação, né? Então, escolheu alguma metodologia ativa que a gente trabalhou, né? Teve essa integração com o grupo de estudo, com o que foi feito, né? Trabalhado durante o grupo de estudo? Sim, parcialmente, não. E a coerência, né, do trabalho, tá? Então, esses são os itens da avaliação da implementação. E do plano de ação é praticamente a mesma coisa, né? Avaliando todos os itens, só que daí não tem a apresentação. Aqui um total de 6 pontos e o plano de ação total de 4 pontos. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Luciana. Ele precisa ser o plano de ação da mesma aula que a gente vai implementar, né? Isso, precisa ser. Eu perguntei por causa do subsequente, que às vezes muda as disciplinas que a gente pega no meio do ano. Então, eu vou até comentar com eles. Bom você ter lembrado, que já tinham me falado sobre isso, 2 professoras que até trabalham comigo e que fazem comigo na terça-feira, e eu esqueci de falar para... Só um pouquinho, Que do calendário é diferente, né? Apertado, porque como tem que entregar dia 11 de agosto, né? E então teria que vocês já fazerem o plano de ação já e já implementarem, né? E daí depois muda tudo, né? E a gente vai ter 2 semanas aí, né? Eu vou comentar como tutora na minha reunião segunda-feira sobre isso, não posso esquecer, tá bom? Pode falar, Franciele. Professora, no de projeto de vida, né? No início lá tinha que ser... O grupo fazia o plano, né? Uhum. Depois a implementação era sozinho, cada um fazia o seu e não precisava ser daquela aula. Daí depois a professora falou que poderia e tal, né? Foi liberado. Então, daí a gente fez, na verdade, acabou que não foi em grupo, o plano, né? Cada um fez o seu e a implementação também. Eu achei melhor assim, porque às vezes, né, eu quero fazer uma determinada aula, não sei como que vai funcionar aqui, mas a gente escolheu uma aula do RCO, de projeto de vida, né? No outro, e cada um implementou a sua aula e fez o seu plano.
Isso, então o plano de ação tem que ser, porque não plano de aula. O plano de aula é aquele plano que se prepara para aquela aula, né? O plano de ação ele pode abranger mais de uma aula, né? Então você vai às vezes trabalhar, dar continuidade àquilo. O plano de ação tem que ser o mesmo da implementação. Por exemplo, aqui nós, não sei se era o caso dessa turma, por exemplo, aqui que eu peguei já, por isso que eu comecei a perguntar para vocês qual era a área de vocês, porque para a gente reunir em áreas afins depois, quando tiver os subgrupos, porque nas outras reuniões a gente vai fazer os subgrupos, e daí de áreas afins, quando bater, né? Por exemplo, aqui eu consegui fechar um grupo aqui, por exemplo, lá de agronomia, Camila, Maíra, Zeneide e Andressa, todas são, acho que de colégio agrícola, agrônomo, agora não sei se todas são agrônomas, sim, mas, por exemplo, assim, se todas as 4 trabalharem com a mesma disciplina, né, por exemplo, sei lá, quem que Camila tá aí? Camila, fale lá uma disciplina que você trabalha. Cristiane. Horticultura, eu trabalho. Como? Horticultura? Só deixa eu colocar aqui a Cristiane. Horticultura, por exemplo, que a Camila e todas as outras lá, a Maíra e a Zinaide e a Andressa, todos trabalham com horticultura, ou uma disciplina que também dá para trabalhar lá, um conteúdo de... Fale um conteúdo que vocês trabalham, agora fica pedindo. Então, deixa eu pegar o exemplo das meninas da enfermagem, que daí é mais fácil, não preciso ficar perguntando para você. Mas, assim, parecido com horticultura, teria a produção vegetal. Produção vegetal lá, que vocês vão trabalhar, por exemplo, produção de geleia. Agora pegou a minha área que eu agora vou saber falar. Então, digamos, uma pegou lá, está com produção vegetal, e a outra está com horticultura, dão essas disciplinas, e vocês conseguem fazer nos subgrupos aqui que a gente está trabalhando durante as nossas reuniões. Vamos fazer sobre alguma coisa, falar sobre a geleia, sobre a reaproveitamento lá das frutas, fazendo geleia, por exemplo. Aí vocês fazem esse plano de ação, tá? E daí todas, né? Vocês podem, esse plano de ação pode ser o mesmo, com o nome das 4, tá? E vocês entregarem, porém a implementação de vocês vai ser sobre esse plano de ação. Beleza, vou entrar em geleia mesmo, que já gostaria de dar essa aula, né? Fabricar geleia lá com os meus alunos. Então você vai fazer a sua aula, né? É pegar esse plano de ação que vocês fizerem junto e você vai usar para fazer a sua implementação. Tá? Agora, não quero falar sobre geleia, não gostei, ou não vai dar para eu fazer, porque isso eu vou trabalhar lá no final do ano, não é o momento de trabalhar agora, aí você vai ter que fazer um outro plano de ação sobre a matéria, sobre o que você foi fazer na implementação, daí implementar. Deu para entender? Fui clara? Pode falar, Flávia. Então, assim, a minha dúvida é, por exemplo, na elaboração do plano de ação. A gente é dividido em subgrupos, né? Uhum. Aí, o tema, ele é gerado a partir das disciplinas que a gente trabalha com os alunos em sala de aula, na escola que a gente trabalha, ou como que é feita essa escolha do tema? Então, eu achei que foi bem complicadinho já na jornada passada. Ficou, porque assim, igual aqui eu fechei um grupo aqui, beleza, de agronomia, que elas, né, vão conseguir trabalhar juntos e às vezes montar alguma coisa, que é para implementar também. O pessoal aqui eu vi que tem a Leandra, a Mônia, Narai, que são de enfermagem, né, então já formei aqui como se fosse um grupo. Aí formação de docentes, que até deixa só um pouquinho já. Já estou organizando aqui, por isso que eu fui perguntando. Então, formação de docentes, eu já vi que tem a Flávia de formação docente, né? Flávia, Patrícia, Lucimar e Cristiane. Então, a gente conseguiu juntar áreas, agora só ficou um grupo meio disperso, que é a Andréia, a Franciele e a Luciane, que a Lu é engenheira civil, a Franciele é administração e a Andréia da área de vestuário, né? Então, somente ficou esse grupo, que daí esses grupos eu não sei se posso falar isso, mas você sair, digamos, meio prejudicado. Por quê? Porque daí, durante a gente trabalhando aqui, vocês vão ter que escolher um componente curricular, né? Vocês são de áreas distintas, e trabalhar. Porém,
Na turma de terça-feira, às 19 horas, ficou um grupo assim. Uma era de geografia, outra era de segurança do trabalho, outra era de, tipo, área bem dispersa. Mas eles conseguiram chegar em um consenso e pegaram um conteúdo, um assunto que abrangeu todos eles, então todos conseguiram participar da elaboração, um mais falando da engenharia, lá acho que eles pegaram solos, então abrangeu uma guria que era de geografia, que trabalha com meio ambiente, o outro professor que era da civil, questão do solo para construção, e um outro que era da segurança do trabalho, então eles conseguiram, sabe, abranger todos os cursos e trabalhar e fazer a implementação aí em cima, sabe? Então, nada impede vocês tentarem, às vezes, chegar em um acordo, né? Então, o que foi passado para a gente assim, né? Os professores que ficaram, assim, áreas distintas, tentar entrar num consenso e escolher uma das áreas aí para fazer esse plano, esse trabalho em grupo, né? E depois aí cada um faz o seu plano de ação sozinho e a sua implementação. Pode falar, Franciele. Eu ia perguntar isso, mas acho que a professora acabou de responder a minha pergunta. Então, podemos fazer o trabalho em grupo ali, e daí depois, para o plano de ação, eu posso fazer uma aula minha, por exemplo, e implementar da minha forma. Isso sim, isso mesmo. Porque, como eu falei assim, lá, por exemplo, o pessoal ali da enfermagem, elas podem entrar em um consenso e falar, não, vamos trabalhar igual, teve muitas enfermagens, de todos os grupos de enfermagem que eu tinha muitos na jornada passada, em todas as turmas, todas fizeram a questão da lavagem da mão. Tá? Mas assim, então elas trabalharam ali em cima das atividades que foi proposta durante todas as reuniões, nossos encontros em cima disso, mas teve enfermeiras ali que não quiseram falar sobre a lavagem das mãos, que fizeram sobre outro assunto, então elas não aproveitaram aquele trabalho que foi feito em grupo durante as nossas reuniões, então teve que fazer um outro plano de ação. E não é assim, vou ter que fazer outro plano, porque vocês viram ali, tem um modelinho, né? Então você só vai editando, não é uma coisa do outro mundo também. Então eu posso fazer isso, por exemplo. Pode né? Trabalhar ali em grupo foi o que a gente fez em projeto de vida. Isso. A gente não dava tempo, né? Às vezes os grupos não funcionavam, os links e tal. A gente teve bastante esse contratempo. Mas aí depois cada um fez o seu plano e sua implementação tranquilamente. Pode ser feito isso, Pode sim. Tranquilo, então. Andréia, pode falar. A opção também de fazermos individualmente? Isso, então, na verdade é aqui. Durante as nossas reuniões, a gente vai ter momentos que vocês vão ter que trabalhar em grupos, tá? Então, e esses grupos seria melhor com as áreas afins, por quê? Porque o trabalho em grupo da primeira jornada, e acredito que vai continuar assim, é pegar um componente curricular de um dos cursos, né? No caso, quando eles estão no mesmo curso, então beleza, de agronomia, vamos ver um componente curricular e pegar e trabalhar em cima, né? Vocês que são de cursos diferentes, vamos pensar qual que a gente pode pegar componente curricular de qual curso. Vamos pegar aqui do meu, esse daqui sobre, sei lá, engenharia civil lá, sobre cálculo, alguma coisa assim. Todo mundo concorda? Sim, então vamos fazer em cima disso. Então, é um trabalho em grupo que vai ter vários momentos das nossas reuniões. Mas, daí, o plano de ação e a implementação, daí você faz individualmente, porque, né, no caso, é só você que está aqui na área da vestuário, né? Tá, então, quem que tá sozinho, digamos assim? Oi? Sou eu. Quem que está sozinho? Então, eu fiz São aqui 3, né? eu fui perguntando para vocês, né? Então, eu vi que a Flávia, a Patrícia, a Lucimar e Cristiane são da área de formação docente, pedagogia ali, né? Então, eu coloquei como um grupo, tá? Agronomia, Camila, Maíra, Zineide e Andresa, tá? Que eu vi que é da agronomia ali, Aí a Leandra, a Mônia e Narai são da enfermagem. E daí ficou você, a Andréia, né, que é da vestuário, a Franciele, que é da administração, e a Luciane, que é de engenharia civil, da edificações. Tem alguém que eu não coloquei aqui em nenhum grupo?
que está sozinho? Franciele é do que mesmo? Franciele é de administração. Ok. Deixa eu ver se tem alguém que eu não coloquei em nenhum grupo. A Cristiane eu coloquei, Franciele, Camila, Leandra, Luciana, Lucimar, Patrícia eu coloquei, Patrícia tá ali. Sim, agora tem algumas professoras que não entraram hoje. São 3 que não entraram. Nossa, 4, 5, 6 que não entraram hoje. Tem que mandar e-mail perguntando. Então, tem mais gente que vai, acredito que possa vir aparecer na próxima reunião. Às vezes não esqueceu que começava hoje, não viu, né, os recadinhos lá no e-mail, no Class, não entrou, né? Então, tem mais professores que estão vindo que a gente tem que descobrir a área para a gente encaixar eles, tá bom? Mas alguém tem alguma dúvida? Não? Então, agora eu vou colocar esse formulário para vocês preencherem. Vou colocar lá no chat, só um pouquinho. Aí vocês respondem, vocês terminando, me avisem aqui, tá? Lucimar colocou que é pedagoga, só que trabalha como pedagoga no curso de desenvolvimento de sistema. Aí eu coloquei você, Lucimar, eu coloquei você ali junto, que as meninas também acho que são todas pedagogas, a área de formação docente, acho que fica mais fácil, né, para você trabalhar. Se você quiser mudar de grupo também, às vezes conhece alguém que quer mudar de grupo, é só você digitar, tá? Não, para mim tá tranquilo. Não, só coloquei porque assim, não tô você falou formação de docentes, né? Falei, não, o meu colégio ele é um cívico-militar, nós atendemos todo mundo junto, mas nós temos uma divisão de atendimento ao mesmo tempo, né? Eu comecei lá no técnico, atendendo o pessoal do técnico, e depois eu tive que descer para atender uma demanda no ensino fundamental. Então, eu fico nos dois, né? Mas eu fiz o curso das do ensino médio. Então, é aprendizado mesmo, com a cara e a coragem. Estamos aí. Ok. Tá? Não fico no grupo das pedagogas, sim, sem problema nenhum. Só a gente vai ter que ficar, assim, pensando, né, como que vai ser essa implementação daí depois, né? Porque no dia empreendedorismo foi bem interessante, porque eu não era da área, e no meu contraturno, né, do estado, eu tenho uma turma de pequenos, de 3º ano. Mas foi fantástico, eu fiz um plano de trabalho mirim, e fizemos um empreendedorismo fantástico, assim, foi muito bom, foi top demais, foi uma pena ter, assim, não fui para os grandes apresentar, apresentei, fiz a minha aula com os pequenos, foi muito interessante. Que legal. Sabe assim, até ele falou assim, nossa, de onde você tirou essa ideia? Assim, da necessidade, a água bateu na bunda e ó, pulamos lá na frente, porque assim, falei assim, eu vou abandonar, né? Chegou um momento, eu falei assim, eu vou abandonar. A professora que estava fazendo aula do empreendedorismo, que tinha a turma de empreendedorismo, eu falei, você cede a turma? Não, porque vai atrapalhar as minhas aulas e não sei o quê. Aí você fica fechado e pegou bem a finalização, bem semana de provas, né? Daí ninguém quer ceder nada. Eu falei, eu vou me arriscar. Se der, deu. Se não der, vamos ver o que vai dar, né? Nossa, mas pensa numa molecada que trabalhou e umas ideias que eu falei assim, como assim? Então, foi muito fantástico, pegar o conhecimento dos adultos e usar nas crianças, nos pequenos, eles têm 8 anos. Foi maravilhoso. Aí eu fiz o Jamboard em papelzinho, em vez de fazer na internet, nós fizemos em forma de papelzinho. Teste de recursos, os recursos que tem, né? Nossa, foi assim, foi fantástico. E eles fizeram um plano de trabalho individual, fizeram plano de trabalho em equipe, nós trabalhamos 15 dias, maravilhosamente no empreendedorismo, e foi um trabalho, assim, fantástico. Então, assim, tudo que é novo vai encantar, tenho certeza.
Nossa, mas que legal, esse que é o objetivo, né, do grupo de estudos, né, e a gente tem que trabalhar com os recursos que tem, né, fazer essa movimentada, esse agito aí nas aulas, né, não ficar sempre no mesmo, né, e com os recursos que a gente tem. Não tem internet, vamos fazer o Jamboard, né, com os papelzinhos, com as notinhas adesivas no papel. Então, nós fizemos, assim, internet tinha, né, mas eles não têm a tecnologia, eles não levam celular, não tem nada, né, então, assim, mas eles precisaram, muitos não sabiam escrever, eles desenhavam o que eles iam vender, o que eles iam comprar, como é que eles iam fazer, e a explicação na sala. E a parte mais fantástica, tem uma menina que ela é DI, não laudada ainda, né? Uhum. E ela é excluída de tudo, ela é excluída, porque ela não lê, ela não escreve, então é bem complicado. Aí, na hora que os alunos foram fazer, perguntei para uma pessoa assim, você gostou? E pena minha não ter gravado, sabe assim, não passou na hora, eu fiquei tão... Eu não gravei. Ela levantou a mão e falou assim, pronto, lá vem... Desculpa o termo, merda, né? Porque assim, ela não fala nada com nada, ela é toda perdida. Ela levantou a mão e falou assim, ai, o que será, né? Dela, posso falar? Eu falei, pode. Prof, eu fui tão valorizada nessa atividade, deixaram eu desenhar, e eu fui lá na frente apresentar, olha isso. E eu enchi o olho de lágrima, eu perdi meu chão, né? Porque assim, acompanhando, eu vi ela desenhando, ela copiando a palavra, a menina escrevendo a palavra para ela, escrevendo o cartazinho dela, né? Então, assim, foi para mim uma dinâmica fantástica e saiu do Formadores, né? Não teve outra. Eu não teria tido essa ideia se não fosse uma necessidade. E, assim, foi fantástico. Então, toda a expectativa nessa da docência também, porque eu atendo os professores e não tem, assim, uma dificuldade muito grande de atender a docência enquanto pedagoga, né? Uhum. É um conteúdo que eles têm que a gente acaba não dominando. Então, para mim, a palavra aprendizado foi, assim, é a minha palavra, é aprendizado mesmo. É como aprender para compartilhar. E ainda bem que você não desistiu, né? Não, não desisto. Estou fazendo aula no escritório, dentro do carro, ó, porque eu estou na sala, estaria na escola, né? Então, eu saí da escola, entrei no carro e estou fazendo, porque se eu ficar lá dentro, eu não consigo fazer aula. Então, estou dentro do carro. Tá. Flávia, pode falar. Prof, a minha dúvida aqui no questionário é a última questão ali, aonde tem para a gente colocar se é o RCO mais aulas, trilhas de aprendizagem, qual dessas duas que é? Então, vocês que são de formação de docentes, vocês têm o RCO, né? Tem. Então, vocês podem marcar. Quem não tem, pode colocar não se aplica. Obrigada. Acho que o único curso, acho que é a formação de docentes que tem o RCO. Não lembro mais. Acho que tem mais alguns que tem, eu não lembro. Pode falar, Andréia. Eu já enviei, mas eu coloquei trilha de aprendizagem. Tem algum problema? Não, daí as próximas vezes, daí vocês colocam não se aplica, tá? Okay. Aí só quem é de formação de docentes que coloca... Acho que a formação de docentes, a administração também tem RCO, se não me engano, né? Cadê? Acho que é Franciele? Franciele tá aí? Tem sim, prof. Desculpa, tem, né? Só não conseguia ligar o microfone. Formação docentes, acho que administração, desenvolvimento de sistemas e agronegócio, se não me engano, que são os 4 cursos que tem o RCO. Aí, quem não é desses 4 cursos, daí não se aplica. Mas eu tenho RCO. Você é de qual curso? Eu sou do curso técnico do vestuário. Vocês têm? Sim. Não, mas vocês têm o RCO com as aulas lá, tudo, mais aulas, com todas as aulas prontas no RCO? Sim. Não. Prontas não. Então nós fazemos o planejamento, é isso? Daí não tem. Eles já têm tudo prontinho, só que acho que o primeiro ano, se não me engano, né? É só o primeiro ano. Porque o segundo e o terceiro e o quarto, eles não têm ainda nada pronto. Daí a gente tem que... Isso. Prof, eu tenho o primeiro e o segundo ano. A maior parte das disciplinas tem uma disciplina só que eu estou que não tem
tem nada no RCO, mas as demais todas têm, no de administração. Isso. Eles vão tentar, né, deixar agora para tentar fazer para todos, né? Uhum. Mas ali eu marquei errado, porque eu achei que era essa reunião que a gente teria usado o RCO. Eu coloquei que não se aplicava, mas então para as outras. Não tem problema, mas aí da próxima vez vocês já sabem. E daí sempre a nossa turma F, tá? Tá. Todos terminaram? Se sim, vamos então para o nosso final. Essa reuniãozinha foi mais curta, né? Reuniãozinha de acolhimento. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Gravar.